Seja bem-vindo a esta série que fala sobre Atos dos Apóstolos de Lucas, Espiritismo e Mediunidade. Atos dos Apóstolos, sem sombra de dúvida, é um livro espetacular. É aqueles primeiros discípulos de Jesus mostrando Cristo pós a partida do Cristo daqui. Ele vai falar de Cristo, agora exemplificar os ensinamentos que o Mestre disse. No Mestre siga-me, disse para eles. Eles agora estavam seguindo o Mestre. Estava ensinando, falando do Evangelho de Jesus, exemplificando o Evangelho de Jesus. E com as suas mediunidades fantásticas, curando cego, leprosos, aleijados, obsediados, ajudando os carentes, trabalhando de uma forma fantástica, como deve trabalhar, usando a força da oração, do exemplo e da conduta de cada um. Atos dos Apóstolos, na tradução do Ferreira, que o Lucas escreve, quem compreende o Espiritismo, quem compreende as obras do Allan Kardec, sobretudo o livro dos médiuns, que vai falar da mediunidade, querer entender o livro Atos dos Apóstolos, sem conhecer mediunidade cientificamente, como Allan Kardec começou o trabalho metodológico sobre mediunidade e outros cientistas vinham pesquisar o assunto, eu lhe garanto, é muito mais fácil você entender quando você compreende. Quando não compreende, você começa a achar que foi milagre, foi sinais vindo dos céus, não entende a sabedoria e as leis divinas, que estava tudo acontecendo. Nada estava acontecendo fora das leis divinas. E neste capítulo, ele vai falar a visita de Ananias. Começa assim, no capítulo 9, no versículo 10, aí vai do versículo 10 até o 19. Está escrito assim, a visita de Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis aqui, Senhor. E então o Senhor lhe disse, levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, responde, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito a teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs a mão sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Eita, que lição fantástica! O Ananias, o Paulo estava perseguindo o Ananias, queria prender o Ananias. Era uma das figuras que ele queria prender, que Ananias já estava de destaque em Damasco, falando de Jesus. E Jesus apareceu para ele, mandou ele levantar,
e mandou ele ir para o local, esperar, lá em Damasco. E ele fica na rua direita, numa pensão chamada Casa de Judas. E o Jesus aparece para o Ananias. Lembra que Jesus já tinha sido crucificado, Jesus aparece para o Ananias e diz para Ananias, Ananias, ao que respondeu Ananias, eis aqui, Senhor. Estava acostumado a ver. Então o Senhor disse, levanta e vai à rua chamada direita, e na casa de Judas procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e já fez o Saulo ter uma visão que ia ver o Ananias curando seus olhos. E o Ananias chama a atenção, mas mestre, esse homem está perseguindo os cristãos e está inclusive com ordem de prender as pessoas. Jesus, não tem problema, ele é vaso escolhido, vai. Ele que vai levar a mensagem profunda aos gentios e aos reis. E realmente é tão forte a mensagem que ele leva aos gentios, que ele ficou sendo conhecido como o apóstolo dos gentios. E o Paulo, ele vai, e o Ananias chega lá. Chega e põe a mão nos olhos dele, ele melhora, taia de escama. Essa história é mais fantástica do que você imagina. Isso está lá escrito no Evangelho, no Atos dos Apóstolos. Agora eu vou abrir um parêntese e falar o que o Emmanuel diz para o Chico sobre esse Ananias. E o Chico diz, o Emmanuel fala, o Ananias cura esses olhos do Paulo. Ele tinha raiva do Ananias porque Ananias tinha convencido a ex-noiva dele a tomar o caminho do Cristo. E a raiva do Paulo piorou, por isso ficou com mais ódio. E aí ele quer perseguir o Ananias. E o Ananias faz essa mudança, começa a ensinar a Paulo, fala de Jesus, Paulo humildemente. É assim que o Emmanuel diz. Nesse dia, o Ananias faz refeição com Paulo, os dois juntos. Paulo tinha 3 dias que não comia e não bebia, come. E aí o Paulo pede o Ananias para falar do Cristo. E o Ananias começa a falar do Cristo, do que ele sabe, das coisas, de tudo, ele escutando. Diz que fica 3 horas escutando ali. Dali vai entrar em contato outras vezes com ele. E o Paulo depois se transforma num gigante. Diz o Emmanuel quando vai encerrar a caminhada do Paulo, quando Paulo diz, eu combati o bom combate, chega lá no fim da sua existência, já velhinho, de cabelo branco, depois de ter sido preso, apanhado tantas vezes, depois de ter escrito as famosas cartas do Paulo, aquelas cartas que é uma coisa fantástica, ele diz que escreve, aí ele diz, olha, Paulo já velhinho, a maioria dos cristãos já tinha, aqueles amigos dele, tudo já tinha ido, só o João que ainda estava aqui, os outros, os apóstolos, todos já tinham ido. E ele diz que o Paulo, quando é retirado da cadeia, os soldados vão cortar a cabeça dele, corta ali o pescoço, e ele é jogado para algum lugar, ele não sabe. E assim que o Emmanuel descreve, que o Paulo acorda do outro lado, cego, sem enxergar nada, mas sereno, porque como ele diz, eu combati o bom combate, sereno, e então escuta passos, e ele, cego, mas sereno, ele pergunta, quem é que está aí? Escuta a voz dizendo, sou eu, Paulo, o Ananias. Aí diz, a primeira vez, Paulo, eu vim curar teus olhos a pedido de Jesus, para que você abrisse a visão espiritual, que você estava cego. Agora, estou vindo curar seus olhos pela segunda vez, a pedido de Jesus, para que você agora veja o êxito do teu trabalho. E quando abre os olhos do Paulo, o Paulo abre e vê aquela multidão de cristãos esperando eles. Toda aquela multidão, porque ele tinha tido êxito na sua caminhada.
e ele vê Jesus vindo com Abigail, que é a antiga noiva dele, e o Estevão junto, e Jesus abraça ele, põe junto no coração, e aí ele vai entender que o Estevão, que ele mandou matar, foi um dos alicerces de todo o trabalho dele. A mediunidade do Paulo trabalhou usando o Estevão. Os dois fizeram uma sintonia mediúnica fantástica, que nós depois vamos falar ainda sobre esse assunto. Mas tudo ao fenômeno mediúnico. O Paulo vê Jesus, o Paulo vê o clarão, o Paulo cai, Jesus manda levantar, fica cego, manda ir para Damasco esperar ajuda, ele fica lá, e ele manda o Ananias para curar os olhos dele. E o Paulo tem a visão que vai vir um homem chamado Ananias curar os olhos dele. Olha esse fenômeno mediúnico acontecendo. Ananias ajuda, melhora. E o Paulo, depois dessa caminhada toda, ele vai ver fenômeno mediúnico um atrás do outro. Nada sobrenatural, mas está acontecendo coisas dentro da lei. O Ananias é uma figura importante no cristianismo primitivo. O Ananias é um trabalhador do Cristo, está a serviço do Cristo. Você vê, o Paulo perseguia, mas a pedido do Cristo ele vai lá atender. Nós somos médios ainda imperfeitos, todos nós. Mediunidade é algo que faz parte do ser humano. Uns mais intensos, outros menos, com grande exposição, outros menos, mas todos têm o fenômeno mediúnico. Mas nós temos que aprender com esses médios, o Ananias, o Paulo, o Estevão, com aqueles médios do cristianismo primitivo, porque nós também temos que colocar nossa mediunidade a serviço do Cristo e para o Cristo. E a mediunidade a serviço do Cristo é trabalhar desinteressadamente, é colocar o amor acima de tudo. Lembrar que você é apenas instrumento de Deus, está sendo instrumento do Cristo. Então, treine, sobretudo, trabalhando mais o perdão, a paciência, a humildade. Às vezes o sujeito diz, como eu já vi médios dizer, mas eu sou médium, mas eu não escuto nada, não vejo nada, como é que eu faço? Como é que Jesus ensina lá naquele ensinamento da multiplicação dos pães? Ele diz, o que é que vocês têm aí? Olha, nós temos 5 pães e 2 peixes, trazei-me aqui. Ele faz a multiplicação. Você é médium, está indo nas reuniões mediúnicas, está indo na reunião do centro espírita, não se preocupe. O que é que você tem? Igual lá como Jesus fez. Aí eu tenho a minha presença, o meu silêncio e a minha prece. É suficiente. A sua presença, o seu silêncio e a sua prece. Deixe que o Mestre fará a multiplicação da tua capacidade mediúnica. Que Deus te guarde, te abençoe, você e sua família, muita sorte. Deus guarde você, seus amigos, seus parentes, encarnados e desencarnados. Até o próximo encontro, até a próxima vista.